livre pra correr, livre pra dançar, Levante sua mão, quem trouxe Bíblia. Abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 4, a partir do verso 16, nós vamos ler. Romanos 4,16. Tem alguém nos visitando aqui essa noite? Levante sua mão. Primeira vez que veio aqui na igreja Mensagem de Fé. Isso aqui é o reino de Deus. Não importa qual seja a igreja que você vá, aquela que adora o nome santo de um Deus verdadeiro que morreu numa cruz para te salvar, é um lugar da habitação do trono do Pai. Então você que entrou aqui, eu tenho certeza de uma coisa: você veio com expectativa no seu coração de que Deus fale com você. Quem veio nessa expectativa? Eu também vim, viu, meu irmão? Eu vim ministrar aqui essa noite, mas se tem uma coisa que eu aprendi com o Senhor, é que Ele tem que falar primeiro comigo para depois falar com você. Então quem está trazendo a palavra precisa da intercessão dos santos. Você sabe o poder que tem na sua boca? Tem um poder de transformar vidas, tem um poder de abençoar aquele que precisa ser abençoado. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. O tema dessa noite é sobre além da esperança. Quem encontrou aí Romanos 4,16, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também aquela que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Eu queria que você lesse comigo essa parte aqui, ó. E chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase quantos anos? Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era o quê? Poderoso para realizar, para fazer. Amém? Então, assim, esses textos aqui do livro de Romanos, quem escreveu o livro de Romanos, nós sabemos que foi o apóstolo Paulo. Foi um cara que teve muita experiência com Deus, e ele compartilhou muita coisa na Bíblia Sagrada para que a gente possa aprender com o Senhor. E a palavra que Deus compartilhou no meu coração, antes de vir para o culto, eu estava na quinta-feira, nós terminamos um culto aqui abençoado, e eu tinha assim ardendo no meu coração uma coisa. Eu disse: eu vou falar sobre surpreendê-lo ou decepcioná-lo. Eu ia falar sobre isso, mas quando eu cheguei em casa, eu fui trabalhar na sexta-feira, fiquei um incômodo dentro de mim, dizendo: não é isso que eu quero falar com a minha igreja. E eu disse: Senhor, e aí, o que vai ser? Porque o que vinha à minha mente era eu falar sobre nós surpreendermos a Deus. Só que Deus é quem nos surpreende. Deus é quem traz ao nosso coração uma direção específica. E eu tenho certeza de uma coisa: essa noite eu quero anular toda barreira, toda muralha espiritual que está cercando a tua mente e o teu coração. Talvez entrou jovens aqui com um pensamento frustrado, e ele colocou uma barreira, ele construiu uma muralha diante de si e disse: eu espero que Deus fale comigo hoje, porque senão eu saio da casa dele. Eu quero te dizer que houve um terremoto de Deus agora, nesse momento, espiritualmente falando. Toda muralha foi caído por terra. Você vai se desarmar diante da presença de Deus e vai dizer: Pai,
eu preciso ouvir a tua voz. Essa noite eu não quero sair da mesma maneira que eu entrei neste lugar, porque esse lugar foi erguido como tua casa, Senhor, como lugar da tua habitação, e onde o Senhor está, aí a liberdade, o Espírito Santo fala, o Senhor abre a nossa mente, o nosso coração, e vem e traz uma direção específica, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você essa noite, assim como Ele me falou no dia da sexta-feira, que eu fiquei me perguntando e me questionando, e eu disse: Deus, eu vou falar sobre o quê? E Ele disse: fale sobre ir além da esperança. Quem aqui gosta de ter esperança? Diz amém. Tem um ditado aí no mundo que diz que o brasileiro é o que tem mais esperança. É ou não é? Brasileiro tem esperança, né? Ele não desiste nunca, diz aí o jargão aí do time brasileiro, que infelizmente é uma decepção. Mas você é um brasileiro que não é somente nacionalmente conhecido. Existe uma identidade que o pastor Jean já pregou aqui, que é diante de Deus, uma identidade espiritual, que Deus te conhece e Ele sabe, por isso que Ele te trouxe aqui essa noite. E o que eu acho interessante é porque, se a esperança, o que é a esperança? Tem um texto que eu li no Google, quem aí conhece o Google? Esse cara é sábio, muito sábio. Eu procurei, o que significa esperança? E aí ele me respondeu, ele disse que é uma disposição do espírito que induz a esperar que uma coisa se há de realizar. É a tua disposição de espírito para uma coisa que ainda não aconteceu, mas você tem essa disposição de esperar ela realizar, ela acontecer. Por isso que eu pergunto a você: até onde vai a tua esperança? Até onde você consegue crer? Será se existe um limite onde você pode chegar e ali você dizer: eu estaciono a minha fé aqui, daqui eu não passo mais, daqui eu não faço mais nada? Eu quero te dizer que existe um além da esperança, um lugar muito mais além do que você pode imaginar. E aí eu vejo, a primeira história que nos chama a atenção é a desse cara que nós lemos em Romanos, que fala de um homem chamado Abraão. Quem conhece a história de Abraão? Esse Abraão, ele passou por muita coisa. E para mim tentar trazer assim um pouco do que Deus compartilhou no meu coração, eu quero que você entenda uma coisa. A esperança, ela vem ao nosso coração de acordo com algumas coisas que acontecem. Sim ou não? Você já ouviu, talvez aí, quem é o jovem aí que está namorando, levanta a mão. Quem aqui já foi apaixonado por alguém que não queria nem saber de você? Levanta aí a mão. Meu irmão, quando a gente está apaixonado, seja homem ou mulher, como diz aquele louvor, menino ou mulher, qualquer um, quando está apaixonado, e às vezes ele alimenta uma esperança, é ou não é? Você fica na esperança. Rapaz, eu me lembro que quando eu vi a Thalita pela primeira vez, eu disse: Senhor, nem com muita esperança um dia eu vou casar com essa menina, porque para mim eu tinha que ir além da esperança. Eu não estou dizendo aqui que Thalita é uma deusa, não. Eu estou dizendo assim, existe um momento que você pode esperar alguma coisa, certo? Quando o semeador, ele pega uma semente, ele cava lá no chão, ele joga aquela semente e ele guarda uma coisa no seu coração. O que ele guarda? A esperança que aquela semente venha germinar. Mas ele fez alguma coisa, sim ou não? Ele lançou a semente, ele sabe que existe uma lei que é imutável, mas que muitas vezes ela não acontece devido ao solo não ser tão bom. Às vezes a seca vem, aí você vê um solo daquele jeito ali, e aí onde é que fica a esperança? Você olha e diz: eu semeei, mas eu não tenho como esperar isso aqui acontecer, porque a esperança, ela precisa ser alimentada por algumas coisas, algumas direções que vai te levar a você esperar, sim ou não? Então o semeador, ele tem certeza que se ele semear num campo fértil, ele vai colher, porque ele vai agir.
Assim como um casal, muitas vezes alguém que passou a vida toda com relacionamento, seja namorado, seja casado, ele passa um tempo com a pessoa, ele começa a desfrutar de momentos com aquela pessoa, e às vezes eles compartilham e dizem: olha, eu te amo, eu também te amo, e às vezes ali até emoção, mas eles vão vivendo tanta coisa junto, que aquilo ali vai criando um ambiente de esperança para aquele casal, sim ou não? Só que aí vai acontecendo algumas coisas que vai frustrando o relacionamento, e aí os dois acabam um olhando para alguém e acha que aquela pessoa pode ser mais especial do que a que está, e aquilo ali, aquela dúvida vai tirando do coração dela uma determinação que ela tinha de se relacionar com aquela pessoa, que ela estava anteriormente, e ela deixa. Só que quando ela se encontra com a outra pessoa, aquela pessoa era puramente uma máscara diante dela. O que acontece? O que geralmente acontece quando alguém estava namorando com uma pessoa, ou estava casado com uma pessoa que era de Deus, uma pessoa bênção, uma pessoa que era centrada na palavra de Deus, e ela sai de perto dessa pessoa e ela se encontra com uma outra que ela se decepciona. Ela alimenta uma esperança de voltar para aquele que vale a pena, sim ou não? Só que o que faz trazer a esperança para o coração dela é exatamente tudo que ela viveu antes com aquela pessoa. Ela fica lembrando, ela diz: não, ele me prometeu que me amava, ele disse que ia ficar comigo até eu ficar velhinha, gagá, talvez eu tenha esperança ainda. Mas é muito difícil você olhar para um jovem aqui e dizer assim: ei, você tem esperança de ficar com fulano de tal, um fulano de tal que ele nunca nem conheceu, nunca se aproximou, nunca teve contato, só conhece talvez de vista, de longe? Será se tem como ela ter esperança? Então eu quero falar sobre isso essa noite para você. Não sobre relacionamento, mas sobre você crer além daquilo que você está vendo. Deus separou esse dia para falar com você de uma maneira sobrenatural. Agora eu entendo uma coisa, quando eu vi Judá Bertelli aqui, na sua simplicidade, meu irmão, ele andando aqui e ele dizendo: eu amo o Espírito Santo, eu quero estar com o Espírito Santo todo momento, eu quero beijar, eu quero cheirar, eu quero sentir toque dele, eu quero estar disponível. E eu estava conversando com o Joel esses dias, e eu disse: Joel, nós vivemos no meio de um povo que nunca mudou num sentido que eu vou te dizer aqui. A igreja, ela sempre teve dois grupos de pessoas. Um grupo quer receber mais de Deus, quer ter intimidade, quer entrar no espiritual, quer profetizar. Quem é esse grupo aí? Levanta a sua mão. Que quer entrar, vamos se dizer, no sentido mais literal da palavra, nos mantos. Eu quero ser conduzido pelo Espírito, eu quero ouvir a voz de Deus onde eu estiver, no momento que eu estiver ali, Deus dizer: ei, toca naquela pessoa e ela vai ser curada. E aí eu quero estar disposto a isso, Senhor. Eu quero ter toda a liberdade, e eu quero que o teu Espírito tenha toda a liberdade também em mim. Tem um grupo da igreja assim aqui. Espírito Santo, eu quero que o Senhor fale comigo, nem que seja com um cara chamado Paulo, que não sabe nem pregar, mas o que ele falar, se tiver na Bíblia, eu quero glorificar o teu nome, eu quero dizer que tu és rei, que tu governa, não importa quem esteja lá na frente pregando, mas se estiver falando do teu amor, eu quero ser impactado por esse teu amor. Existe um grupo da igreja que quer um contato especial com o Espírito Santo. Mas no mesmo grupo que nós temos aqui, um grande povo, existe um outro grupo que eles não querem muito isso, mas eles querem conhecimento. Eles querem: eu quero ser cristão, e eu quero ter maturidade cristã, eu quero entender o que eu estou servindo, quem eu estou servindo, eu quero entender na Bíblia que tem revelações aqui que eu preciso estudar para absorver esse conhecimento. Tem esse grupo aí que quer receber mais de Deus através de um conhecimento mais aprofundado da palavra, que quer andar não somente segundo conceitos, ou então segundo uma influência, alguma coisa que acontecer. Ah, Senhor, eu só acredito que o culto é pentecostal, é bênção quando o Senhor batizar com o Espírito Santo. E você diz: não, Senhor, eu acredito que o culto é bênção quando o Senhor vem para mim, porque a palavra de Deus, ela vem muitas vezes como consolo, mas muitas vezes ela vem como confronto.
Ela vem dizendo para você e para mim: você precisa mudar muito, meu filho. Você não está nem o pé daquilo que eu quero que você seja. E existem essas duas classes, e vocês estão em uma delas. E não importa qual seja uma das classes que você esteja, não importa se é no meio do manto ou no meio dos bereanos, que tudo eles conferiam na palavra. Uma coisa é certa: existe um Deus que ama você, que te chamou para tu estar neste lugar. E quando Ele te chama para estar aqui, Ele quer se aprofundar mais contigo. Amém? Quem crê aí diz amém. Eu espero, Espírito Santo, que o Senhor venha falar corações aqui essa noite. A minha confiança, Pai, não está no que eu estudei a Tua palavra. Eu sei, Deus, que eu preciso estudar. Eu sei que o Senhor precisa me lembrar do que eu leio. Mas eu sei que o Senhor tem liberdade também de agir no meu espírito. A Tua palavra diz que quando nós abrimos a nossa boca e nós falamos da Tua palavra, é o Teu Espírito Santo falando às igrejas. E aquele que está ouvindo a voz do Espírito Santo, não deixe que a voz do Espírito saia do seu coração. Sabe, quando eu olho para a vida de Abraão, um cara que ele olhou para Deus, e a Bíblia começa dizendo aqui que ele creu contra a esperança. Se a esperança é um elemento que o cristão tem que ter, por que ele creu contra a esperança? Sabe por quê? Porque os elementos que estavam ao redor de Abraão diziam tudo o contrário, sim ou não? Abraão, ele recebeu uma promessa, ele estava no meio dos idólatras, ele não tinha contato com Deus, e Deus foi lá e disse: ei Abraão, Gênesis capítulo de número 12, no verso 1 diz assim: Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou qual era a terra, Deus não deu elementos a ele para ele dizer: olha, a terra que tu vai, ela tem tantos metros de comprimento, lá a cidade é assim, assim, assim. A única coisa que Deus disse: eu te mostrarei uma terra, sai do meio da tua parentela. Ele só fez obedecer. Quando ele saiu da presença da idolatria e foi para a presença de Deus, ele disse: eu acredito, ainda que eu não sei para onde é que eu vou. Quantas vezes a gente se pergunta: o que eu vou fazer agora, Senhor? Quem tem dúvida aqui? Dúvida de qualquer coisa? Eu não sei, Deus. Eu não sei se o que o irmão está pregando aí está falando comigo. Eu não sei. As dúvidas vêm, mas existe um Deus que quebra dúvidas. Ele pega o próprio Abraão e diz assim: ó, vou te mostrar uma coisa para que você comece a ter esperança. Deus chama ele e diz assim: se tu sair do meio da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Multidões vão sair de você. Abraão era casado com uma mulher que podia ter filho. Tudo que estava ao redor de Abraão tendia para ele crer que não ia acontecer. A esperança não podia estar no coração de Abraão, porque ele era casado com uma mulher estéril. Ele nunca tinha ouvido falar da terra. Deus disse que ia mostrar uma terra a ele, mas ele acreditou. Amém? E ele saiu, e ele se casou com aquela mulher. Ele levou essa mulher com ele, e ele disse: se o Senhor está falando, eu acredito que vai acontecer. Eu não preciso ter uma esperança humanamente falando, mas eu preciso confiar no que a palavra de Deus está dizendo. Eu sei que tem muitos jovens aqui que fazem faculdade, fazem até teologia. Quem faz teologia aí? Levanta a mão. Nem que seja pela internet, nem que seja você pegando livros. Eu quero aprender mais aqui. E eu sei que muitas vezes o questionar humano fica batendo no teu coração e dizendo: será se é assim? Se Deus disser que é assim, é porque é, meu irmão. Uma vez eu conversando com um jovem, ele disse assim: cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu não acredito que Jonas passou 3 dias dentro do ventre de uma baleia ou de um grande peixe. E eu escutei uma resposta de um grande pregador que ele disse assim: se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Eu escutei
testemunho do Christopher. Ele disse que os rabinos, os homens lá, os monges, dizendo lá, foram lá fora e disse: eita, as vacas estão voando, venham olhar. E aí veio um jovem pupilo que ainda estava aprendendo a crer, e ele correu e ele olhou e ficou olhando, e cadê as vacas? Quando ele olhou para trás, estava lá os rabinos e os mestres dele, tudo rindo. Cara, tu acreditou que as vacas estavam voando? E ele diz uma frase estupenda, que eu guardei no meu coração, tanto é que lembro agora. Ele diz assim: eu prefiro acreditar que as vacas voam, do que acreditar que um homem de Deus mente. O homem de Deus, ele fala aquilo que está no coração do Pai. Essa noite você está aqui porque Deus marcou para te dizer: você vai além da esperança, você vai vencer assim como Abraão venceu. Quando eu olho para a história de Abraão, olha só o que acontece. O seu corpo foi envelhecendo. Ele recebeu uma promessa há muitos anos atrás, que ele iria ser pai de uma nação. E o que eu acho interessante é que a gente sempre tenta dar um jeitinho brasileiro para ajudar Deus, sim ou não? Quantas vezes você, jovem, diz: Senhor, eu quero o meu gato, eu quero a minha gata, Senhor, estou precisando de um relacionamento, e aí eu vou dar um jeitinho de atrair esse relacionamento. Sabe de uma coisa? Quando é da vontade do Senhor, flui sozinho, não precisa você fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é confiar. Eu me lembro, eu acho que eu já contei para os irmãos aqui, que quando eu fui me relacionar com a Thalita, foi exatamente na época que eu disse assim: Deus, eu não quero mais saber nada de menina, nem de menino, Deus me livre. Eu estou desligado, Senhor, e vou entrar na presença do Senhor, e os mantos vão cair. E foi justamente quando eu me desliguei disso, que eu estou lá no culto de jovem. Eu já fui jovem que nem vocês, por incrível que pareça. E eu estava lá, e nesse dia eu fui visitar uma igreja, e nessa igreja que eu estava, eu não queria sentar junto com o grupo de mocidade, porque eu não me sentia ainda do grupão. E aí eu lá atrás, uma menina veio, Débora, se não me falha a memória o nome dela, ela chegou, aí pegou na minha mão e disse: Ei, você faz parte do grupo, bora, e veio de mão dada comigo, ó. Aí, senta aqui. Aí eu sentei, fiquei sentado aqui, aí eu levantou para todo mundo cantar louvor. Eu olhei de lado assim, aí vi Thalita, né? Sei. Tem uma música do mundo de "Se eu pudesse", né? Aí eu olhei assim: Senhor, se fosse da tua vontade, eu ia dar um glória a Deus bem grande. Fiquei confiando, né? Cheguei em casa, o sorriso de orelha a orelha. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha irmã. Ela vê, ela percebe logo, quando vai as coisas mudando. Ela disse assim: o que foi? Tu viu o passarinho verde? Eu: não, vi japonesa. Vi uma menina, os olhinhos puxados, cabelão comprido, linda. Aí ela disse: eu conheço. Eu digo: duvido. Conheço. Olha aí a falta de fé. Não, conhece não. Aí ela disse: é Sulamita, que era a irmã dela. Eu digo: não sei. Vou te apresentar a ela. Ela foi. Irmãos, para me acelerar, porque a palavra não é essa, eu tentei a semana toda marcar, um camarada era muito amigo meu e conhecia ela, marcar para conversar com ela. Todas as vezes o cara ficava na esquina, no poste, esperando ela passar para a escola. Todas as vezes que ele estava, ela mudava de caminho, ela ia para o colégio por outra rua, todas as vezes. Quando ele chegava, eu disse: e aí, tu falou com ela? Aí ele disse: cara, ela não passa mais lá naquela rua. Eu digo: deixa para lá. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, aí a minha irmã disse assim: não, vou fazer vocês se conhecerem. Pronto, foi só isso que precisou. E Thalita disse para mim, confessou e disse: ó, se o teu amigo tivesse falado comigo, talvez hoje nós não estaríamos juntos. Porque se tinha uma coisa que Thalita não gostava, era de manda recadinho, de tal. Ela chegou, quando a Sandrinha, minha irmã, chegou, já foi dizendo assim: ó, meu irmão, ele quer te conhecer e tudo. Pronto, só fui chegar. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Segurei na mão dela e disse: Senhor, que essa mão eu segure lá no altar, no nome de Jesus. E hoje, para a glória de Deus, eu estou há 10 anos casado com o meu segundo, a filha que está vindo aí.
Então eu profetizo, vai além da esperança, meu irmão. Deus vai fazer muito. Amém. E o que eu vejo acontecendo na vida de Abraão é que o corpo deles foram amortecendo, mas eles não deixaram de crer. Passou-se o tempo, aí ele tentou dar o jeitinho, como eu estava falando. Aí Abraão chega para Deus e diz: Deus, o Senhor me prometeu, disse que eu ia ser pai de nações. O único que pode dar continuidade ao meu nome é deixa eu ver o nome do cara. Eliezer. Quem é que está falando aí? Voz do conhecimento. Eliezer. O Eliezer está aí, Eliezer. Ele tem um filho. O filho dele vai dar sequência. Rapaz, a resposta de Deus é tremenda. É das tuas entranhas, Abraão. É de ti que vai sair aquele que vai conduzir o meu povo a crer novamente, a ter intimidade comigo. E aí nós vamos ver na história, no decorrer da história, Deus vai e visita Sara. Sara tem um filho. Ei, qual era a promessa? Era de Abraão ser pai de nações. Quando nasce o Isaac, olha só como Deus é um Deus de doideira. É como diz o Judá Bertelli, né? Eu vou te contar uma doidura aqui e você não vai acreditar. Mas olha só como Deus é um Deus de doideira mesmo. Deus pega, vai lá, promete, cumpre a promessa. Quando a promessa está lá diante deles, Deus diz assim: pega o teu filho Isaac, traz ele para sacrificar para mim. Quem já ouviu essa parte da Bíblia? Deus pede, Deus diz uma coisa, o cara recebe e agora ele vai pedir de volta. Meu irmão, Senhor, para de brincadeira, pai. Deus diz: traz aí o filho. Eu quero ler com você. Deixa eu ver aqui se eu encontro o ponto que eu... Pronto. Hebreus, abra aí. Hebreus 11, do 17 ao 19. A água já estava colocada aqui, meu irmão, e eu pensando... Isso foi o Éder, não foi? Bênção de Deus. Quem encontrou aí Hebreus 11? Nós vamos conferir na palavra, porque nós somos bereanos, viu? Nós conferimos, amém? O que é que diz aí a palavra do Senhor? Pela fé, eu estou escutando ainda zoada de páginas passando, eu vou esperar, para que você possa comer junto. Jesus disse que toda vez que a gente for cear, esperar um pelos outros. Quem é guloso, meu irmão, espera aí, tem paciência. Amém? Pela fé, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, e era único. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Abraão diz assim: meu Deus disse que ia dar um filho, eu saí do meio da minha parentela, eu estou na terra que mana leite e mel. Ele cumpriu. Ele disse que Sara ia ter um filho depois de 100 anos, eu já velhinho, não tinha nem mais desejo de estar com a minha esposa. Deus veio lá e alimentou o meu desejo de novo. Ela também já estava passado o tempo das mulheres, já estava mesmo na menopausa, não podia mais ter filho. Ele foi lá e consertou o que estava precisando ser consertado e teve. Eu vou levar. Ele pega o seu filho e leva para sacrificar. Mas só que tinha uma coisa no coração dele: ele creu contra a esperança. A esperança talvez é dizer: se eu matar meu filho aqui, Deus já cumpriu a promessa. Talvez ele queria mesmo só me mostrar que tinha poder de me dar o filho. A esperança podia ficar até aí. Aí ele disse: não, eu tenho uma esperança que é muito maior do que essa. Eu tenho uma esperança que, ainda que ele não teve testemunho, na época de Abraão não teve nenhum testemunho de ressurreição. Se eu estiver enganado, pastor Edmilson, me corrija. Teve alguma ressurreição antes, na época de Abraão? Peguei, pastor. Então assim, não teve, pelo menos até onde eu sei. Eu acho que a primeira ressurreição que aconteceu foi quando Josué, morreu e o cara caiu dentro da tumba e voltou à vida. Eu acho que foi essa a primeira.
Então ele não podia ter esperança em uma coisa que ele ouviu. Eu ouvi falar que Deus ele ressuscitou mortos. Não, ele não tinha ouvido. Ele só fez crer. Ele diz: o meu Deus, que disse que eu ia ser pai de gerações, de nações, que iam crer no nome dele. Eu acredito que se eu sacrificar, no momento que eu cortar a cabeça dele, nem que saia quicando no chão, a cabeça vai voltar de uma vez, ele vai ficar de pé, e ele vai dizer: Pai, confia nesse Deus, porque esse Deus, ele vai sempre suprir a nossa necessidade, ele vai além da nossa esperança, Senhor. Ele vai além das tuas expectativas. Talvez você veio com a expectativa de ouvir alguma coisa. Deus está transmitindo o que Ele deseja falar com você. Ele quer que você vá além com Ele. Quem quer ir além aí? Diga amém. Eu quero te falar, para a gente entrar nos momentos finais da mensagem. Houve um homem que veio aqui na terra, que ele foi o homem mais especial de toda a história. Quem conhece o nome dele? Cara, tá feio, meu irmão. Qual o nome mais lindo, mais cheiroso, como diz Judá, o nome mais precioso, e que no nome dele a gente às vezes está aqui. Quantas vezes, irmãos, quando eu venho para cá, o pastor Jean vem, aí eu venho, eu digo: Senhor, o que eu faço, meu pai? Pego o óleozinho aqui, aí eu boto aqui na mão, aí eu digo: Senhor, o que eu vou falar para esse povo, Pai? E eu fico: meu Deus, como é que eu faço? E aí Deus diz assim: vai, toca aí, só faz dizer no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tudo que você tocar vai ser abençoado, a planta do teu pé faz parte do meu reino, eu habito dentro de você. Aí é nessa hora que eu me encho de fé, eu digo: tô nem aí, Satanás, vai para lá, sai com os teus pensamentos aqui na minha mente, eu pego o óleo aqui, quando eu venho eu toco, pessoas caem assim como pastor. Quando eu olho, eu olhava assim: pastor Jean tem uma unção e uma graça sobre-humana, sobrenatural de Deus. E eu dizia: isso nunca vai acontecer comigo. Deus pega e diz: ei, meu filho, quem chamou foi eu. A mesma graça que eu dou para ele, não é a dele não, mas a mesma. Do mesmo jeito eu dou para você, eu dou para fulano de tal, para Maria, para qualquer um aqui. Deus tem essa graça para te dar. Aí ele pega você e faz você uma nova criatura. Você agora não é mais somente amigo de Deus, você não é mais só servo de Deus. A Bíblia diz: eu não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu já vos chamo de amigo. Eu já não chamo vocês mais de amigo, eu chamo você de filho. Eu chamo você de eu habito em você. Jesus orando por nós, ele diz assim: Pai, assim como eu sou contigo um, faz comigo eles um também. Quando ele estiver andando nessa terra, é a minha presença. Como diz também o Christopher aqui: se existe o Papa móvel, existe o Cristo móvel, e você é o Cristo móvel de Deus. Amém? Então o nome mais lindo, agora todo mundo já sabe. Quem é que sabe aí o nome mais lindo? Eita, essa daí, o nosso bairro aqui ouviu. Vamos falar para Juazeiro ouvir. O nome mais lindo que existe na terra, qual é? É Jesus de Nazaré. É aquele que veio, ele andou nessa terra, fez tudo que qualquer um homem desejava. Um cego começou a enxergar, um aleijado começou a andar, a prostituta começou a ser transformada, vidas foram transformadas através desse Jesus. Mas houve um dia em que pegaram Jesus, o dono de toda a autoridade e poder foi tirado, foi levado a uma cruz no madeiro, pendurado naquela cruz. Mas 3 dias depois, o que aconteceu? Ele ressuscitou. A Bíblia fala em Lucas 24 e 21, depois você confere, que vinha 2 homens andando no caminho de Emaús. Jesus já estava crucificado, tinha sido tirado e tinha sido colocado dentro da tumba. E enquanto eles estavam andando, eles tinham andado com Jesus, tinham visto Jesus curar e libertar muitos cativos e ressuscitar a Lázaro, 4 dias depois de morto. Ele tinha visto isso. Mas eles dois vinham conversando. Olha só, eu quero ler o texto para você. Lucas 24, 21 diz assim, e nós esperávamos, esperança, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Nessa hora a esperança saiu do coração deles. E eles disseram: eu esperava que ele era que viesse remir Israel. E o que eu acho mais lindo, sabe o que é? É que Deus não enviou um profeta para falar com eles. Deus não enviou Maria, que viu ele sendo ressuscitado, andando no horto.
próprio Jesus foi lá, caminhando com eles, e foi conversando da palavra, e uma frase linda eles dizem no caminho de Emaús. Depois vocês leem em casa, que vocês vão se apaixonar por esse texto. Quando eles estão conversando, Jesus se apresenta para ele e diz: o que vocês estão arrazoando em seus corações? E eles dizem: olha, tu não sabe de toda a história que aconteceu no meio de Jerusalém, que um homem veio, fez tanta coisa, e nós esperávamos que ele era que viesse remir a Israel, mas agora já é o terceiro dia, ele está morto. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não estava escrito que ele tinha que morrer, que ele tinha que pagar o preço por vocês, mas que 3 dias depois ele iria ressuscitar? Aí quando eles começam a ouvir aquela palavra, toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, irmão, começa a mover algo dentro do nosso coração. Se arrepio que tu sente, que eu estou sentindo aqui agora, se você olhar, os meus pelos estão todos, isso aqui não é normal, isso aqui é espiritual. Quando mexe algo dentro do meu ser, eu sei que é o meu Senhor falando comigo. E quando ele começa a conversar com os 2 jovens no caminho de Emaús, Jesus aparece para eles, eles tomam aquele susto, e quando Jesus some, ele olha um para o outro e diz assim: cara, por acaso não ardia em nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava da palavra? Eu quero te dizer, quando você sente um fogo ardendo no teu peito, é o teu Santo Espírito falando sobre você, o Espírito Santo de Deus que está em comunhão contigo. A Bíblia diz que existe Ele habitando em você. Ele diz: eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá voltar, não poderá vir e morar com eles. O desejo de todo ser humano era ter contato com Deus. Hoje você tem a possibilidade. E não venha olhar para mim e dizer: eu não escuto a voz de Deus. Se você não escutou, abre os teus ouvidos agora, o Espírito Santo está falando com você. Amém? Então foi além da esperança. Jesus foi além da esperança. Quem crê nisso diz amém. E para mim encerrar essa palavra, eu quero te dizer que Deus tem mais para você. Jesus chegou uma vez para um homem chamado Nicodemos. Quem conhece a história de Nicodemos? Conhecedor de todas as escrituras, o cara era letrado. Pense num cara inteligente, mas quando ele está conversando com Jesus, ele ouve uma das frases mais fortes e impactantes, que quando eu li na Bíblia eu disse: Senhor, eu quero receber revelações de Ti. Olha o texto que ele diz aqui, João, capítulo de número 3 e o verso 12, se você depois quiser ler, João 3 e 12. Se eu vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Jesus falou de tanta coisa normal. Ele diz: olha, o semeador saiu a semear, a semente caiu pelo caminho. Quem já ouviu da semeador aí? Jesus falou de tanta coisa simples e foi mostrando o amor dele através de tanta coisa simples. Só que quando ele chega para Nicodemos e disse: Nicodemos, se eu te falei de coisas terrestres e tu não creu, como é que você vai crer se eu te falar de coisa que está lá no Pai? Eu gosto sempre de usar essa alegoria, irmão. Se a gente olhando para as belezas que Deus criou nessa terra, a gente se deslumbra, a gente vê assim e diz: meu Deus, isso é lindo demais, Senhor. Só um ser todo poderoso que tem uma peculiaridade no desenhar, que é o Senhor, para criar isso. Agora imagine o céu de glória, o lugar onde a santidade do Senhor é intocável, onde existem anjos lá prostrados e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a glória, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz que Ele encherá a terra como as águas cobrem o mar. Existe um conhecimento mais aprofundado da palavra para você, jovem. Eu vim para falar isso aqui para você. Você tem que ir além da esperança. Se você espera ser um grande pregador, não. Deus quer fazer de você um missionário. Deus quer fazer de você uma atalaia dele aqui nessa terra, de você andar nessa terra, mesmo que os holofotes não estejam sobre você, mas Deus usando você. Sabe, o amor de Deus é muito grande. Um outro texto que eu quero ler para você, em 2 Coríntios 12, 4 diz assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Eu tenho muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora.
Quem acredita aí que Deus ainda tem mais para a sua vida? Um outro texto, só para que você alimente a tua fé, que Deus quer mais de você, Deus quer você mergulhado nele. João 13:36, Paulo diz assim, eu conheço um homem que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo diz, eu conheço um homem, ele estava falando dele mesmo, mas Paulo nunca foi soberbo, nunca disse, eu fui ao terceiro céu, eu fui ao paraíso. Ele disse assim, eu conheço um homem que foi lá, e ele ouviu palavras que ao homem nem é lícito a gente falar. Deus tem palavras de revelação para o teu coração, meu irmão. Vai além do que você está esperando. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que tudo o que você está projetando é pequeno para aquilo que Deus vai fazer sobre você. Deus está chamando pessoas, e Ele chama quem Ele quer. Quem crê aí diz amém. Ele chama quem Ele quer. Tem o texto em Isaías, capítulo de número 46, olha o que é que diz a palavra, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente, de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse, assim o farei, e o formei, e eu também o farei. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu chamo a ave de rapina. Quem sabe o que é uma ave de rapina aí? É considerado um urubu, alguém que não presta, sim ou não? Eu chamo aquele que não presta para ser o meu conselheiro, aquele que vai ser usado por mim para abençoar vidas. Aí você diz, não, eu não tenho condição de ser usado por Deus. Aí eu vou tirar uma brincadeira com você, mas uma brincadeira santa. Se Deus usou uma jumenta, irmão, Deus vai usar a nossa vida. Se Deus pegou um homem chamado Abraão, que era idólatra, não queria saber de Deus, Deus pegou ele e disse, ele é o homem do meu conselho. Qual é a desculpa que você tem para dar a Deus essa noite? Eu quero te dizer que nenhuma desculpa. Amém? Fica de pé. O que se podia esperar de uma prostituta? Hein? Qual é a esperança que alguém tem em ver uma prostituta? Ela vai morrer de AIDS, ela vai definhar, ela vai morrer na miséria. É ou não é essa a expectativa que muita gente tem? Deus olha para uma prostituta e diz, Raabe, eu te chamo, e aquele que entrar dentro da tua casa vai receber salvação. Deus olha para o endemoniado, como foi pregado pelo pastor Davi aqui, na quinta-feira, quem esteve aqui, diga amém. Ele olha para o endemoniado gadareno, um homem cheio, possesso, e Deus olha para ele e diz assim, eu vou fazer de você um missionário. Deus escolhe quem Ele quer, e Ele está querendo escolher gente aqui para Ele trabalhar poderosamente, te revelando coisas que estão ocultas aos teus olhos e aos teus ouvidos. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, que não desceu ou não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Cristo, e você quer receber mais desse Deus, e você quer ter intimidade com o Espírito Santo, não importa, meu irmão, se o teu irmão da esquerda ou da direita está dizendo, eu não creio, você diz, eu creio, vou além da esperança. Vem aqui na frente e receba uma oração no nome de Jesus. A Bíblia diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Enquanto eu vou lendo, você sai do seu lugar e vem receber mais de Deus aqui. Ele diz também em Daniel 2:21, Ele muda os tempos e as estações, Ele remove reis, Ele estabelece rei, Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimentos aos entendidos, Ele revela o profundo e o escondido, Ele conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Se você crê nesse Senhor que quer te envolver um pouco mais, vem aqui na frente, não perca a oportunidade. E essa é a última chance que eu te dou de você reatar uma aliança com Deus e dizer, Pai, eu estou aqui disponível. Olha o último versículo para a gente encerrar. Eu não vou chamar mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se você não crê, você não recebe. Se você crê,
você vai receber hoje, no nome de Jesus. Vamos adorar o nome santo do Senhor. Se o Espírito Santo encontrar uma fagulha de brasa no teu coração, ele vai começar a soprar aqui essa noite. Começa a soprar, Espírito Santo, naquele que creu. E Senhor, tira toda vergonha, toda timidez. Eu coloco por terra, Senhor, tudo aquilo que veio do inimigo, do diabo, Pai. Eu desligo no nome de Jesus